sejam muito bem-vindos ao nosso encontro especial. Eu sou Gleice Jane, CEO da Empório Design, e hoje é um marco importantíssimo aqui da nossa empresa, com a chegada de Sérgio Rodrigues Atelier. E ao Tocantins, uma marca rica em identidade, natureza e cultura. E agora a nossa empresa se torna uma conexão com esse legado, né? Com um dos maiores nomes do design brasileiro. E estamos aqui com Tião Pinheiro, né? Jornalista, secretário da Cultura do nosso estado, Thales Zago, arquiteto, e também dono da galeria Divina Galeria, e Joana Estelita, que é gerente comercial da marca e representa a marca Sérgio Rodrigues Atelier. Sejam todos bem-vindos a esse nosso bate-papo, onde vamos falar um pouquinho sobre esse legado, essa história e esse momento que a nossa empresa vive e que o Tocantins vive em receber Sérgio Rodrigues Atelier. Então vamos aqui a esse bate-papo e para começar o nosso bate-papo, vamos começar aí pelo Tião. Tudo bem, Tião? Olá, tudo bem? Aê. Obrigado pelo convite, né? É uma honra, é uma alegria, uma satisfação muito grande. Para quem viu esse cerrado nu, cru do Tocantins e vê hoje aqui um tema tão importante, né? Que é exatamente a junção, a conexão entre a arquitetura, a arte, a natureza, o talento, a criatividade brasileira presente aqui no Tocantins, né? O Empório Design já faz parte da cena cultural tocantinense, já com uma parceria muito grande com a atividade. Já tive a honra de participar aqui, né, de vários eventos aqui, musicais, de arquitetura, e sempre documentário, né? Palmas sob o olhar dos arquitetos, né? Tem palmas sob o olhar do poeta, do olhar do músico, e de repente eu vi agora um documentário maravilhoso com personagens com quem eu convivi, com quem a gente conviveu muito, o Alfredo Antunes, tantas pessoas bacanas, né? E agora com o Sérgio Rodrigues, para mim, é uma imersão nova para mim, de entrar nesse universo, né? A Estelita já deu um briefing pra gente ali, um spoiler pra gente um pouco do que é Sérgio Rodrigues, né? Muito importante isso aqui, parabéns para a Empório Design, parabéns para todos vocês. Nossa, que legal, a gente é que agradece de ter Tião Pinheiro aqui conosco, né? Thales. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui para contribuir nesse podcast, nesse bate-papo que a gente vai ter aí falando sobre design, sobre arquitetura, sobre arte, sobre cultura. Eu acho que esse mix de conhecimento aí vai trazer muito conhecimento para todos que vão poder assistir aqui o nosso podcast e entender um pouquinho desse momento marcante para nós, né? Que esse ano, inclusive agora, essa semana eu fiz 20 anos de formado, né? Sou tocantinense de nascimento. Detalhe, 20 né? anos de formado e aniversário também, né? Amanhã. Amanhã. E aí, entendendo que esse momento é um momento realmente de maturidade do mercado para receber uma marca tão brasileira e tão nossa também. Eu acho que cada arquiteto e design brasileiro tem, como Sérgio Rodrigues também, se sente um pouquinho pertencente a esse universo e a esse legado também. Bacana, Joana. Obrigada, né, por nos receber com tanto carinho, com tantos personagens importantes aqui da cultura de Tocantins. Para a gente ver o legado do Sérgio sendo abraçado, né, por empresas, né, por lojas que entendem que Sérgio Rodrigues ele vai além de simplesmente um mobiliário de estética e conforto, né, que ele é realmente um ponto essencial da cultura brasileira, né? Ele é o pontapé inicial para se falar do morar bem, como disse a Gleice ontem no evento. É o seguinte, quando você diz, eu tenho muita preocupação interessante assim, e muita admiração, porque as pessoas, quando eu vejo, por exemplo, um empresário com um olhar cultural, quando eu vejo um poder, sei lá, judiciário, executivo, legislativo, com um olhar cultural aqui, não tem como você deixar de dizer, por exemplo, o momento atual que o Brasil vive na cultura. Recriação do Ministério da Cultura pelo presidente, recriação da Secretaria da Cultura aqui pelo governador Vanderlei Barbosa, depois de um hiato de gestão plena de 11 anos e meio em que a cultura estava aí andando para lá, uma hora era de uma secretaria, outra hora era de outra secretaria. Então é muito bom você ver um empresário como você e outros empresários, né, com esse olhar, né, esse olhar cultural de um negócio
que em tese, em outros tempos, você não poderia, né? Você não imaginaria que o empresário ia ter esse olhar cultural. Então eu queria mais uma vez parabenizar e dizer que eu, enquanto jornalista, enquanto escritor e tal, e também enquanto secretário, né, agente cultural de governo, né, no governo do Tocantins, parabenizar também você por isso. Nossa, obrigada. E a gente, e esse olhar e essa conexão, ela é muito importante, né, Tião, que do empresário e de todas as outras, e o governo participando desse processo do olhar da cultura do nosso estado, né? O que se traz, o que se leva e o que vamos deixando de legado, né? Exatamente. E entrando um pouquinho sobre isso também, a Gleice Jane, a Empório, ela já nasceu com esse propósito inovador. Então, há 19 anos atrás, né, isso que a Empório também completou ontem, ela também chegou justamente no momento que eu também estava ali iniciando a carreira e a gente entendeu que era um trabalhinho que a gente foi desenvolvendo, tipo, devagar, né? Sim. Então eu falo que hoje, quando a gente olha o mercado, quando a gente olha a cidade, é muito gratificante saber que a gente contribuiu para essa percepção do morar bem. Porque Palmas, desde a sua criação, e aí eu coloco aí os primeiros 10 anos, 15 anos, as pessoas vieram com o intuito de ver o que ia dar, se rolasse, ficaria, se não, voltava para suas origens. E as casas foram construídas de forma provisória. Primeiro, pela questão da própria disponibilidade material, pela mão de obra existente. Então, existiam as edículas ali, né, que foram casas provisórias. Depois, as pessoas foram construindo as casas na frente desse terreno e foram ocupando a cidade. E quando a Empório chega, e é um marco também do meu início profissional, é quando as pessoas realmente decidem fazer as casas definitivas, realmente decidiu Palmas como um lugar para se viver, para criar seus filhos, para formar sua família e ali construir a sua vida, né? E essa questão do mobiliário, desse design de interiores, com esse olhar afetivo para casa, do olhar do morar bem, de estar acessível a todos, a Empório sempre foi vanguardista. Sim. Junto com nós arquitetos, e uma leva de colegas arquitetos, que a gente realmente abriu esse espaço para esse olhar do design, da arquitetura, enfim, do mobiliário, com esse desenho, com esse intuito de fazer com que as casas não sejam só bonitas, mas que elas realmente representem a nossa realidade, a nossa cultura local, a nossa forma de viver ao ar livre, porque nós somos um estado de quente, né? Em a identidade sentidos, né? E a gente trouxe do morador e desperta as pessoas esse sentimento de pertencimento do lar, né? E porque é no lar onde as coisas acontecem. É no lar que se cria os filhos. A história, a melhor história está ali, né? Então esse cuidado de olhar a casa, além dos móveis, olhar as pessoas e de que forma os móveis, isso é muito importante. E a gente tem que ter isso como propósito, que é do morar bem, né? E paralelo a isso, a gente ainda também teve essa porta aberta para quê? Para que as pessoas pudessem expor a sua cultura, a sua arte, né? E dialogar com outras empresas, com pessoas, com universitários, né? Tivemos vários projetos para incentivar, sociais, né, assim, incentivando essa cultura. Eu acho que isso tudo tem a ver, né, com a história e o legado do Sérgio, com a visão dele do mobiliário, né? Isso, tipo, essa história de fazer um móvel muito além do conforto, desse móvel que realmente é com esse DNA brasileiro, porque quando se fala em mobiliário brasileiro, para mim, eu sempre vejo a madeira como né, o material, né? Nosso país leva o nome de uma árvore e tudo, então isso tudo está muito ligado, acho, com essa história do Sérgio. E esse momento de maturidade do mercado, de entender o valor do desenho autoral, né? O valor do conforto, da nossa história, a gente acredita que realmente é o momento, e parabenizar a Empório por esse momento e a todos nós que estamos aqui também para contribuir. Claro. Né? Tião, como jornalista que acompanhou tantos movimentos culturais, né, do qual representa,
você pessoalmente, ver o nome hoje de Sérgio Rodrigues, um símbolo do modernismo brasileiro, ganhando espaço aqui no Tocantins. Um território tão jovem e ao mesmo tempo tão ancestral. O que você acha? O que você entende desse momento? Jane, Zaba e Joana, eu fico emocionado, porque eu sou goiano de nascimento, mas conheci aqui essa região hoje, Tocantins, como Goiás ainda, né? Sim. Vim de São Paulo para cá, para Porto Nacional, em 1969. Então eu fui seminarista, andei por aqui a cavalo, de jipe, de caminhonete, essa coisa toda. E quando eu saí da redação do jornal, à noite, a gente fechava o jornal muito tarde, né? E 2, 3 horas da manhã, eu não ia para casa direto, eu dava um giro na cidade, emocionado, vendo aquelas avenidas largas. Primeiro poeira, né? Depois, sim. Primeiro poeira, peguei essa fase desde o dia 20 de maio de 89, quando começou a construção de Palmas. Você participou do lançamento da Pedra Fundamental? Eu falo que eu cheguei no Tocantins antes do Tocantins, né? Cheguei primeiro que o Tocantins, mas participei da luta, da criação, conheci personagens importantes dessa luta secular da criação do Tocantins, né? Que culminou com a destinação, predestinado, vamos dizer, determinação do governador, ex-governador Siqueira Campos, né? E de outros históricos, João Rocha, Fabrício César Freire de Porto Nacional, muita gente, a história é uma história de muitos, né? E claro que teve a pessoa certa no lugar certo, na hora certa, e essa pessoa, claro que foi o Siqueira Campos, não tem como negar isso, né? É impossível. Então você vê isso hoje aqui, você vê um Empório Design, que ninguém se assuste quando chegar aqui um dia e tiver a placa lá, Empório Design e Cultura. Que ninguém se assuste, né, se chegar aqui. É muito importante o Sérgio Rodrigues, né, pelo pouco que eu conheço dele, de arquitetura, ontem eu já mergulhei um pouco em casa, saí daqui e fui dar uma lida também. É muito importante, porque você vê aqui no Tocantins hoje, você tem o Oscar Niemeyer no traçado, né, com o memorial que está recém-reformado. Você tem o Jacaré do Ciron lá no Espaço Cultural, entendeu? Você tem tanta coisa, você vai no Tribunal de Contas, você tem Fernando Costa Filho, muito maravilhoso, você tem o menino lá do Palácio, com os afrescos do Palácio lá, entendeu? Então, assim, você vê o Sérgio Rodrigues aqui, aí, nesse mesmo ambiente de cerrado, de abandono, o norte de Goiás era abandonado. O pessoal só via gente aqui quando tinha eleição, né? Os teco-teco vinham para poder buscar votos, né? E você vê hoje aqui Palmas com essa coisa linda, traçado, planejado, né? Aquela coisa, assim como o JK em Brasília, né? 20 anos em 5, né? 25 anos, sei lá. O Siqueira também criou isso aqui, 25 anos, 50 anos em 5. Ele foi mais ousado, claro. É otimismo demais, né? Mas Palmas de hoje, com personagens, como o trabalho do Sérgio Rodrigues aqui, esses artistas que eu citei aqui, tem artista plástico, tem o Pierre de Freitas que veio para cá, doutor que faleceu aqui, é um pintor também. Então, assim, Palmas hoje não é Palmas restrita geograficamente ao território tocantinense. Palmas hoje é cosmopolita, é ampla e abriga tantos. Eu costumo dizer, eu tenho um poema que é um título de um livro meu que fala, né, exatamente aqui é uma cidade que acolheu Deus e todo mundo, entendeu? É gente que veio para cá para reconstruir suas histórias, para construir suas histórias e para realizar sonhos, né? Que é um poema chama de Sonhos de Construção, exatamente por causa disso. Tá? Então, assim, essa contribuição que hoje, assim como você fez aquela exposição maravilhosa aqui do Rosenbaum, com as Jalapoeiras apuradas, né? O link de um Rosenbaum com a cultura genuinamente tocantinense, que é a questão do jalapão, do capim dourado, que é o nosso ouro, né? Que é o nosso ouro, que é o cartão postal do Tocantins hoje, o jalapão turístico, o jalapão cultural, o jalapão econômico, porque tem gente que não vê a cultura como economia. Quando você diz que a economia criativa do setor cultural representa 3,11% do PIB brasileiro, quem não gosta de número, não conhece, fala assim, mas isso é muito pouco. Aí você compara com o PIB da indústria automobilística, que é potente, que é 2,50. 2,50. Então isso é muito importante, sabe? Então, assim, o Sérgio Rodrigues aqui hoje é realmente um marco, não é chavão, não é nada, é um marco muito importante a presença da obra, que eu já percebi claramente, eu já me vi em alguns móveis aqui, eu já me vi ali no meu escritório, aquela coisa toda assim. É um marco muito grande, porque você vê um arquiteto com esse olhar, assim como foi o documentário. O olhar, eu conheço Palmas dentro do documento de construção. De repente eu vi uma Palmas sob o olhar da arquitetura, diferente, que eu não tinha aquela dimensão, eu não tive aquela dimensão quando eu vi o documentário. Fiquei muito emocionado mesmo. O Lopes lá que estava do meu lado lá, quando terminou eu abracei, ele também estava emocionado, né? Você viu, né? Então é muito importante, é realmente um marco, e eu quero mais uma vez parabenizar não só você por essa iniciativa, por essa clareza, por essa visão
ampla, né, diversificada e plural, e não guetos territoriais. Sim, isso é sim. importante, né? Palmas tem história? Tem, mas a Palmas não é o Tocantins, Palmas não é um território fechado, cercado. O Tocantins não é cerca, o Araguaia não é cerca, e está tudo amplo. E a localização geográfica não é nosso limitador, não é isso? Exatamente. E assim, o nosso povo, eu acho que ele está muito aberto para receber, Exatamente, não é isso? Exatamente. Gil? E aí, estou parabenizando também, né, a Joana, que está representando aqui o Sérgio, o Fernando, né, também, que é muito interessante, e a gente tem amigos em comum também da mesma área também, que eu nem sabia, fiquei sabendo agora no briefing ali a parte. Então isso é muito importante. Tião, você que acompanhou a formação do Tocantins desde o início, tanto como jornalista, né, quanto como agente público, na sua visão, figuras como Sérgio Rodrigues, que traduzem o Brasil em forma em matéria e linguagem, pode inspirar o Tocantins com o nosso construir uma identidade cultural mais sólida e autêntica? Ele pode contribuir? Demais, demais. Eu vou citar um fato aqui que aconteceu com o Jalapão num dos governos passados, no governo Siqueira, inclusive, que o Jalapão, o capim dourado, quem está aqui mais tempo sabe disso, era uma coisa bem grotesca, era uma coisa linda, tudo bem grotesca. Aí fez uma capacitação, na época a secretária era Cátia Rocha, entendeu? E fez uma capacitação trazendo designs importantes para cá. E fez a capacitação. Hoje o capim dourado é refinado. É refinado. Continua a matéria-prima daqui, Sim, os artistas a são mão daqui, de obra a mão de obra daqui, as jalapoeiras estão aqui direto. Então, assim, acho que, assim como o Thales aqui, que disse, né, que começou a carreira praticamente junto com o Empório Design aqui, na carreira dele aqui, eu tenho certeza absoluta que arquitetos novos, eu tive arquitetos que trabalharam comigo no jornal, que hoje que beberam em fontes como essa do Sérgio, como... Se você pega a arquitetura aqui, você vai ver Brasília, o Valfredo não gostava, ele era meu vizinho, meu amigo, e não gostava que ele falasse que Palmas era cópia de Brasília. Você já viu isso? Ele fica, peraí, não é bem assim. Né? E do próprio documentário ele deixou bem claro. Exatamente, Então é o seguinte, mas a influência não é a influência de copiar, a gente estava falando ali, né, antes de começar o podcast aqui, mas é a questão da influência de você dar um salto qualitativo. Eu acredito piamente que a presença do Sérgio, do trabalho do Sérgio Rodrigues aqui, vai contribuir muito com relação a isso, de dar um salto qualitativo e de você não ficar preso à questão meramente comercial e industrial, de produção em escala industrial. Você pode produzir, mas não com só números, quantidade. Eu não gosto daquela comparação, dá para fazer não sei quantos futebol, o prêmio da Mega Sena dá para fazer, eu odeio esse tipo de comparação, sabe? É a questão da comparação tem que ser qualitativa e não quantitativa do meu modo de pensar. Perfeito. Joana, e você, Joana? Como é estar à frente da marca que carrega um nome tão forte? E que tipo de responsabilidade isso traz no seu dia a dia? Hoje, ser representante comercial do Sérgio Rodrigues Atelier é, na verdade, um trabalho de relacionamento, né, com os parceiros lojas. E uma das coisas que mais me deixou encantada pelo trabalho dessa representação foi entender que o Brasil é continental, né? Mesmo com essas distâncias e cada região do país hoje mantém uma vontade, né, de perpetuar a cultura, né? Quando a gente fala de um trabalho como o do Sérgio Rodrigues, né, que é acho que um dos nomes mais reconhecidos nacionalmente e internacionalmente do mobiliário genuinamente brasileiro, o desejo de perpetuar, né, um ponto da história faz com que a gente tenha prazer em trabalhar todo dia para manter esse legado. Hoje o Fernando Mendes e a Renata Aragão, que são os proprietários do Sérgio Rodrigues Atelier, além de serem empreendedores, né, do fazer manual e de manter a marcenaria artesanal, eles também são presidentes do Instituto Sérgio Rodrigues e que mantém esse legado também de forma intelectual, né, de empréstimo documental, do acervo iconográfico do Sérgio para a criação de livros, publicações, abertura para estudantes de universidades fazerem seus projetos finais de faculdade. Então, hoje trabalhar nessa empresa
é um pouco como também ser um agente da cultura, né? Então, para mim, é um enorme prazer estar aqui, abrindo, junto com a Gleice, né, dentro da Empório Tocantins, mais um estado que vai estar aberto a perpetuar a cultura brasileira via a história do Sérgio, né? Joana, a Ateliê tem uma linha de produção muito particular, com um cuidado artesanal, né? Como vocês equilibram tradição e inovação? É uma boa pergunta. Fernando Mendes, ele é também designer, né? Marceneiro, ele não gosta de ser chamado de designer, ele fala que ele é arquiteto e marceneiro. Sérgio também gostava de ser intitulado arquiteto e marceneiro. E hoje o trabalho, o ateliê já diz, né? O nome ateliê já diz por si próprio a importância do manter a cultura do artífice, né? Então, hoje, a produção no Sérgio Rodrigues Ateliê, ela é exclusivamente manual. A gente não é contra a tecnologia, pelo contrário, a gente sabe a importância da tecnologia, mas a importância de manter a cultura do fazer manual, né? E para manter a cultura, você precisa exercer ela. Então, hoje, o Sérgio Rodrigues Ateliê, ele não é só uma empresa que perpetua o design do gênio Sérgio Rodrigues, mas também perpetua o fazer manual, né? Que é uma profissão que, infelizmente, tem sido botada em risco, né? Com poucos profissionais se profissionalizando em marcenaria artesanal. Então, sim, é um desafio diário. Joana, pegando um pouquinho aí o gancho, né, Gleice, com a Joana, existe algum projeto do ateliê na formação de novos marceneiros, nesse ensino? Porque a gente vê hoje que o manual, né, o mundo, acho que ele tem, o Tião acho que vai falar muito bem pra gente nisso, que o mundo, ele muitas vezes expande, depois ele retrai, e eu vejo um caminho de volta à artesania, no sentido de que o que é feito à mão de fato, que é único, que é exclusivo, se torna um valor cada vez mais percebido pela população, principalmente no Brasil, onde o artesanato sempre nunca foi visto como arte, ou muitas vezes nunca se foi dado o verdadeiro valor. Isso é artesanato. Então, assim, era uma categoria menor. E eu falo isso no sentido do feito à mão. E com essa valorização do feito à mão, a gente vê também que grandes artesãos, e aí entra os marceneiros, carpinteiros, e esse pessoal aí, 60 a mais, não está mais no mercado. E existe uma preocupação de vocês em perpetuar esse ofício do fazer à mão em alguma forma de um instituto, de um treinamento, alguma coisa nesse sentido? Hoje o Fernando Mendes, eu falo que ele é 3 em 1, né? O Fernando hoje, ele é designer, né, das próprias peças dele, ele tem uma marca própria, ele é presidente do Instituto Sérgio Rodrigues e é o CEO, né, o executivo por detrás da reedição do Sérgio Rodrigues pelo Sérgio Rodrigues Ateliê. Nessa conjunção de pratinhos, né, que ele hoje administra, é visto claramente que a preocupação em perpetuar a marcenaria artesanal vai além de simplesmente um trabalho. Ele é apaixonado por madeira. E isso transpassa a função profissional e se transforma em um verdadeiro tutor, né? Hoje o Fernando, ele tem um grupo de amigos que se chama Confraria da Madeira, e onde ele se reúne com amigos, como o Morito Ebini, que é um marceneiro êximo, marceneiro, e que hoje dá aulas, né, em Santo Amaro do Pinhal de marcenaria artesanal. A Julia Krantz, que é uma designer também que trabalha com marcenaria, e o Ricardo Graham, que também tem uma escola um pouco mais escandinava da marcenaria limpa, de bancada, mas que eles se encontram para falar do destino da marcenaria artesanal,
né? E todos eles trabalham com essa preocupação de trazer um pouco desse olhar sobre a marcenaria para perpetuar o fazer manual, né? Então eles dão palestras, eles ativam dentro das suas estruturas, né? Dentro do Sérgio Rodrigues Atelier. O Fernando está muito presente no chão de fábrica, né? Ele está ali no dia a dia da empresa. A gente tem marceneiros de bancada que estão com a gente há 20 anos, mas a gente tem aquele olhar de a pessoa que está no acabamento da lixa, mostrou um interesse pelo torno, ele pode fazer ali um estágio de 2 horas com um torneiro chefe. Então, existe ali dentro do ateliê, que é, óbvio, uma estrutura pequena, mas de interlocução entre essas vontades do aprender, né? Que é raro, é bem raro. Eu falo isso assim, porque para mim, o fato que marcou a minha decisão pela arquitetura, eu sempre vi o mundo com um olhar de arquiteto, assim, desde criança. E eu falo que a marcenaria foi para mim uma mola, assim, de olhar para o mobiliário. No fundo da casa da minha avó, eu sou de Paraíso, Tocantins, tinha uma marcenaria. Eles faziam mesas, cadeiras, estantes. Então, as minhas tardes eram no meio da serragem. Então, eu andava dentro daquela marcenaria pensando hoje, falei, gente, como é que deixava uma criança andar no meio de tantos equipamentos perigosos? E eu passava a tarde ali observando o fabricar das cadeiras, como era interessante um corte, um torno, assim, uma forma, de repente uma coisa virar outra. E eu achava aquilo incrível. Então, assim, a minha vida também profissional nasce um pouco ali no chão de fábrica de um ateliê de ali pequeno, bacana, no meio de serragem. E nessa época o Lego tinha pouquíssimas possibilidades, né? As peças não eram limitadas assim de montagem. E aí eu comecei a criar meu próprio Lego com as sobras dessa marcenaria, porque como havia limitação para poder montar, eu logo desistia porque não tinha muito o que fazer. Então eu criei meu próprio Lego de madeira para poder montar as casas, os ambientes, o mobiliário com esse resto de madeira, né, com essa sobra de madeira que existia. Então minhas tardes eram todas assim, e ali foi onde eu desenvolvi o meu olhar para a arquitetura desde muito cedo, né? Com 7, 8 anos eu falei que ia ser arquiteto e nunca mais voltei atrás. Interessante a sua provocação para a Joana, a resposta e essa pontuação sua. Se eu tivesse 0,00001% de Sérgio Rodrigues, eu teria enveredado por esse caminho, porque quando eu saí com 10 anos e meio de Monte Alegre, minha cidade, para São Paulo, Suzano, o primeiro emprego meu foi lavar cachorro de madame, dar banho de cachorro de madame madrugada. E o segundo foi numa marcenaria em Suzano, que o primeiro trabalho foi aprender a lixar, depois não sei o que era mais, e foi indo que eu acabei chamando. Quando eu vim para o Nacional Goiás, eu fui no seminário de São José, tinha um professor Salvador, que é pai do Ertenberg, que é um artista conhecido aqui no Tocantins. Ele dava aula para um seminarista de marcenaria. Eu cheguei a desenvolver, mas aí acho que eu sabia que eu ia ser jornalista, mesmo sem saber o que era jornalismo, não sabia nem que existia essa profissão, né? Mas eu queria só falar com relação à preocupação muito interessante do Thales, do Zago, é questão de perpetuação dos saberes. Dos saberes. O Ministério da Cultura tem esse olhar muito interessante. Quando eu disse do momento favorável da cultura brasileira, se alguém falar que está faltando dinheiro, não está faltando dinheiro. Projetos, lançamentos aí da Paulo Gustavo, depois agora a PENAP, Política Nacional de Blanc, e os editais, na configuração de lançamentos dos editais, das diretrizes do Ministério, que os estados, os municípios, todo mundo está seguindo, tem exatamente editais voltados para mestres e mestras, que é exatamente para perpetuar o saber, os conhecimentos desses aqui. Nós tem muitas, já lançamos o edital, o Tocantins inclusive fechou 2024 em terceiro lugar na execução da Paulo Gustavo, e hoje o Tocantins é primeiro lugar na execução do primeiro ciclo da Política Nacional de Blanc, e com editais para indígenas, tem saberes, né, de indígenas, quilombolas, de culturas tradicionais populares, tá, tudo. Então isso é uma preocupação que eu gostei muito dessa provocação aí do Zago,
Porque senão morre, né? Daqui a um dia ninguém sabe fazer botija mais, ninguém sabe fazer chapéu de capim dourado, ninguém sabe fazer, entendeu? Isso é verdade. Né? Cerâmica, né? Então você vê o Tocantins hoje aqui. Quando eu disse daquela refinação do capim dourado original, né? Que teve a capacitação de design que veio de fora, veio do Rio de Janeiro, o Maurício Mendes esteve por aqui, um monte de gente esteve por aqui. E melhorou demais a qualidade. Então, por exemplo, hoje você vê, por exemplo, o babaçu, lá do Bico Papagaio, do Tocantinópolis, né? A cerâmica de lajeado de arraias, entendeu? O capim dourado, que todo mundo pensa que é só no Jalapão, não é? O capim dourado, nasceu a arte do capim dourado com os índios xerentes de Tocantins. Eles que ensinaram para lá e, claro, que desenvolveu muito mais, porque além de ter o capim, que é o ouro do cerrado, né? Você tem as dunas, tem as águas, outras riquezas, né? O grande contraste de água e deserto, né? A boneca Hitchocô, que é patrimônio pelo IFAM, que é dos índios, das indígenas de Carajá, entendeu? A boneca Hitchocô é um patrimônio reconhecido pelo IFAM. Instituto Patrimônio Histórico e Nacional. Tocantinense. Só aqui que se faz isso, não tem lugar nenhum mais que faz. E a gente vê o tanto que é rico um estado que é novo, mas que já tem uma história de muitos anos. Nós somos um estado novo com natividade com quase 300 anos, Arraias, e ali, então a gente vem de uma cultura do sertão, mas uma cultura também muito forte indígena, e aonde há essa mescla é bem Brasil, né? Eu acho que isso é bem Brasil, é bem Sérgio, eu acho que isso tem tudo a ver, essa junção. É África e Europa. Sim. No mesmo barco. Joana, muitos designers novos se inspiram aí no trabalho do Sérgio, né? E como a marca enxerga essa nova geração? O que a gente entende, né? Que inclusive o Thales terminou aqui pelo exemplo, ele já falou assim que ele já se mesmo desde criança, algo já tinha se chamado, né? Essa vocação, esse carisma, e conhecendo depois Sérgio, né? Então, assim, acho que isso só reforça, né? Reforça, e a gente tem como isso, né? Dentro da universidade e aí no meio acadêmico, o Sérgio, ele sempre teve o lugar, né, de destaque, de estudo, de observação do trabalho. Então, no período da universidade, você tem esse contato mais fiel a esses grandes mestres que a gente tem no Brasil, e que a oportunidade para que não fique restrito às informações, esse legado, simplesmente no ambiente acadêmico ou no ambiente profissional, isso seja levado para a população. E isso que eu acho que é de grande valia também, sabe? Ali do ofício, da marcenaria, do fazer à mão, da madeira, que é genuinamente o DNA do nosso design brasileiro, aonde muitos designers se inspiram, né? Aonde faz esse link com o trabalho do Sérgio, assim como os outros grandes designers, como Zé Suspin, Terneiro, Alina, enfim, que são ícones do design modernista. E hoje a gente vê essa inspiração, né, Joana, aí desse design brasileiro com esse DNA da madeira mesmo ali. Eu acho que Fernando, hoje como primo do Sérgio, né, uma pessoa que hoje abraçou a causa do legado de Sérgio como propósito de vida, tem essa faceta de perpetuar o legado para que as próximas gerações tenham um interesse em criar algo genuinamente brasileiro. O Sérgio, ele sempre levantou essa bandeira, né, de que a criatividade e o fazer manual brasileiro era tão bom quanto o escandinavo, por exemplo, que era a marcenaria da época, a marcenaria refinada da época. E os jovens hoje começarem a buscar o design colecionável, né, o design de época, o design renomado, o assinado, como é que eu vou te dizer, mas como trazendo ele como um milestone, né, do tipo, eu quero ter uma peça assinada, colecionável de design, de marcenaria artesanal no meu projeto ou na minha casa, é o primeiro passo para que tudo que
saia dessa primeira sonho, né, dessa primeira vontade, seja manter esse olhar cuidadoso, né, sobre o fazer manual ou da artesania. Então, começa às vezes comprando um objeto de artesãos de Tocantins, né, do capim dourado, da cerâmica da cidade. Isso se torna também uma vontade de ir além e comprar uma peça mais robusta que perpetue por anos e anos e anos em marcenaria artesanal, e aí depois tem o interesse em comprar realmente uma peça de colecionável, de design assinado por um Sérgio Rodrigues, ou por um Zanini, ou por outros grandes mestres do design brasileiro. Cria vamos dizer, esse ciclo vicioso de manter a cultura brasileira em primeiro lugar. Então, eu acho que é um caminho sem volta, Gleice. Eu espero. E sobre essas reedições, curadoria essa relação com o público, como vocês escolhem quais são as peças que serão relançadas, né? E se existe uma curadoria baseada em demanda, história ou emoção? O Sérgio, ele foi um dos pouquíssimos designers modernistas que ele fez a criação do Instituto Sérgio Rodrigues em vida, e as licenças também de reedição também foram feitas com ele em vida. Então, eu gosto de falar que o Sérgio, né, ele já era um empreendedor, uma pessoa avant-garde na época que ele começou a desenhar arquitetura e design, mas também nesse fechamento de ciclo, de trajetória, ele foi também muito avant-garde de entender que o que ele desenhou e o que ele se propôs a fazer como profissional naquela época ia se tornar a história do Brasil, né? E ele ter tido essa preocupação em coordenar, organizar essa trajetória profissional de forma tão exemplar é um feito. Né? Hoje a gente tem outras instituições fortíssimas sendo trabalhadas, né? Então você tem a instituição Lina Bobardi, a Casa de Vidro em São Paulo, você tem a Casa Salsispin, com o Instituto Salsispin, você tem o Instituto Oscar Niemeyer hoje abrindo a Casa Oscar Niemeyer no Rio novamente. Sim. Você tem o Instituto do Burle Marx, você tem realmente, assim, a gente hoje está tendo uma preocupação das famílias e dos equipamentos, né, governamentais de perpetuar essa cultura desse período do Brasil que foi tão florescente para essa identidade brasileira, né, na arquitetura e no design. Eu acho que um pouco na cultura num todo, né, Tião? Eu acho que a época de ouro, né, que a gente fala do Brasil, ela permeou a música, ela permeou o teatro, ela permeou diversas manifestações artísticas. E a gente entender que esses personagens, né, quem fez arquitetura ou quem estudou artes plásticas relembra, né? Eles, naquela época, eles eram jovens, empreendedores, cheios de sonhos e com uma certeza, né, que ser brasileiro era legal. Então, acho que trabalhar hoje com Sérgio Rodrigues Atelier e pensar nas novas gerações ou desses novos públicos, né, porque às vezes aqui em Tocantins, por ser uma marca nova, a gente está falando de 3 gerações de arquitetos, né, formados na cidade. Essa vontade de que seja abraçado como cultura, né? Sim. Thales, ouvindo a Joana falar sobre esse cuidado artesanal, né, e a responsabilidade de representar um nome como o do Sérgio Rodrigues, queria trazer para essa conversa, como arquiteto e também como alguém que está à frente de uma galeria de arte, na sua vivência, o quanto essa relação entre tradição e inovação ainda é um desafio ou até um diferencial no contexto do Tocantins? Gleice, eu acho que é as duas coisas. É
um desafiador quando a gente traz para o campo da cultura, no sentido de ensinar e treinar o olhar. Eu falo sempre que a arte, você não nasce com o olhar artístico. Muitas vezes as pessoas elas ficam, mas eu não consigo interpretar, eu não consigo enxergar. O treino do olhar, e aí eu falo sempre às pessoas, comecem a visitar museus, vão a exposições, conheçam sobre os artistas, conheçam sobre o processo criativo do artista. Isso vai te dando conteúdo para que você possa, de fato, afinar seu repertório para poder entender esse processo artístico. E esse mesmo trabalho, esse mesmo treinamento, eu acredito que nesse sentido é desafiador, no sentido de trazer com que as pessoas alcancem esse legado do mobiliário, do Sérgio, enquanto ícone do design brasileiro, um mestre, para que a gente traga também essas informações, esse acesso ao método de produção, da marcenaria artesanal, a história do próprio Sérgio. Então, acho que isso também é desafiador no sentido de incentivar o acesso a essa cultura do design brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, é inovador, porque também é novo para a nossa cidade trazer uma marca consolidada de um design mestre no Brasil, né? E você acha que hoje o público está mais receptivo para peças que carregam conceito, história e autoria? Como idealizador também da galeria de arte, eu acho que a arte, o design e todo o universo que permeia caminha muito junto. Quem é apreciador de arte, quem desenvolveu esse olhar artístico vai também estar linkado com esse olhar do design, do design autoral. Então, caminha tudo muito junto ali, esse ambiente que reflete a nossa identidade enquanto Estado, enquanto cultura. Então, acredito que é um trabalho que a gente está fazendo, assim como aconteceu há 19 anos atrás e tudo, de abrir o olhar, né, abrir esse caminho para que o mercado, de fato, absorva esse trabalho, né, esse produto. Eu percebo, né, também, né, Tião, que na cultura é o que você está fazendo também, né? Tentando fazer, né? É um ditado lá do interior, né? Um olho do gato, outro do mingau, né? Primeiro, você não abrir mais. Você falou uma coisa interessante, onde que eu gosto de uma expressão que eu gosto muito, né? Você tem que ter um olho no retrovisor, mas a luneta é mais importante que o retrovisor, é para ter parâmetro, para ter referência, para não perder as raízes, aquela coisa toda. Não é aquela raiz, não vou sair daqui, vou ficar trancado numa caixinha aqui. Não, de jeito nenhum. Então, eu entendo que o retrovisor é para você ter referência, saber das suas raízes, saber da sua origem, tudo, e a luneta é mais importante no sentido de crescer, de avançar, entendeu? A cultura, por exemplo, quando eu disse que teve uma capacitação com os jalapoeiros lá sobre o capim dourado, eles continuam fazendo o mesmo modelo dele, o chapéu, o brinco, o colar, aquela coisa toda, mas de uma forma mais elaborada, melhor elaborada. E o Sérgio Rodrigues, por exemplo, aqui, mostra exatamente isso, né? Uma coisa é eu, como aprendiz de marceneiro, fazer uma cadeira daquela ali do chifre lá, né? Outra coisa é o talento de um artista, de um arquiteto como o Sérgio, fazer uma cadeira daquela. É outra coisa. A marcenaria que ele tentou pegar a sobra lá é diferente do trabalho dele, com o olhar artístico, com o talento, com a criatividade. Eu entendo isso. E a gente acho que tem que entender também, né, Joana, o trabalho do próprio Fernando, que é contemporâneo, né, que é atual. Quando a gente traz essa questão do contemporâneo dentro da arquitetura do design, é que reflete o momento atual, né? Então a gente também tem o trabalho do Fernando dentro do ateliê. Sim. Então a gente vê peças, né, desenhadas pelo Fernando com todo esse legado de história, de parceria com o tio, né? E a gente vê que é uma produção contemporânea, atual, que também traz esse frescor do momento, né? Então, assim, são dois caminhos bem bacanas ali que a gente consegue identificar o DNA da família, mas ao mesmo tempo o legado, que seria essa questão
do retrovisor, mas ao mesmo tempo esse olhar para frente da luneta, né, do que virá. É interessante, eu vou só contar um pouquinho da história. O Sérgio, né, ele conviveu na infância dele com um tio que tinha uma marcenaria dentro de casa. Então, o Sérgio, ele pequeno, que nem você montava os seus Legos, ele já fazia miniaturas de avião, carrinho, os brinquedos. Paixão, né, Joana? Os brinquedos do Sérgio, ele mesmo fazia em marcenaria. Então, o ato de brincar, né, do fazer manual já estava desde do começo da infância do Sérgio. E o Fernando também, sem conhecer o Sérgio, eles são primos, na verdade. Eles não é tio, eles são primos. Eles só se conheceram, o Fernando morava em São Paulo e era apaixonado por aviação. E ele fazia também aquelas miniaturas de avião na infância. Os dois já tinham, em momentos diferentes da história, em momentos diferentes, sem se conhecerem, uma paixão pelo fazer desde a infância os seus próprios brinquedos. E quando eles já se conheceram, começaram a trabalhar juntos, é óbvio que essa afinidade aflorou entre ambos, né? Assim, o fazer manual, né, a marcenaria artesanal era uma grande paixão de ambos. E hoje o trabalho do Fernando tem características da personalidade do Fernando. Você consegue muito sobre o desenho do Fernando ver a personalidade dele, mas óbvio que essa contribuição da troca, né, com o Sérgio vem nessa vontade de manter a marcenaria no seu melhor, né? O fazer manual no seu mais refinamento possível da engenharia da marcenaria, né? É muito interessante fazer esse diálogo entre os dois trabalhos. Mas o que eu acho que é mais interessante para trazer para a mesa, né, para a importância das duas marcas, tanto Fernando Mendes Designer como Sérgio Rodrigues Atelier, sendo representada hoje na Empório Tocantins, que era um estado que ainda não tinha uma representatividade do trabalho do Sérgio ou do Fernando, a importância de olhar para a marcenaria refinada manual, né? A gente tem o Tião estava falando, a gente já tem um orgulho, né, patriota aqui no estado do fazer manual, da ancestralidade, né, do manter a cultura local. E a marcenaria também né, a madeira, como você mesmo disse, né? O Brasil é um país que tem uma ancestralidade com a madeira muito forte. E trazer a marcenaria artesanal para Empório Tocantins é um pouco dessa vontade de perpetuar a cultura, perpetuar a brasilidade, trazer para perto do público final, né, do jovem que está construindo a primeira casa ou da família que está avançando na casa própria. A aproximação com o fazer manual, né, de perpetuar essa cultura. Acho que isso é o que é o mais importante. Joana, eu queria pegar esse link, porque você falou ali um trechinho ali sobre o Fernando e o Sérgio. Quais são as características do trabalho do Fernando que se conecta ao Sérgio e quais são as características do Fernando que também se diferencia do Sérgio no sentido do desenho ou muitas vezes do estilo, proporção, e aí seria uma coisa mais técnica para a gente também conhecer um pouquinho dessa história. Assim, eu acho que essa resposta seria maravilhoso ver o Fernando falando sobre si próprio. O que eu posso te dizer do que eu entendo, né, a sofisticação do torno nas peças do Sérgio era evolutivo, né? Você olha uma poltrona chifruda, ela é uma escultura, uma cadeira amena, uma escultura. Ele realmente quase que levava o desafio do torno a sério.
E o Fernando, ele gosta de trazer a engenharia reversa da aviação, da arquitetura. Então, ele tem muitas peças que remetem edificações, remetem a equipamentos de engenharia, a aviões. Então, ele tem a poltrona Santos Dumont. Você olha para a poltrona, ela é uma delicadeza na marcenaria artesanal que remete ao 14 bis, né, do Santos Dumont. Você tem a mesa Didi, né, que é uma mesa que tem a sua construção na marcenaria artesanal, imitando as tesouras dos antigos casarões brasileiros, né, para você edificar vãos enormes, né, em madeira. Então, o Fernando, ele tem um olhar, uma criatividade para dentro da marcenaria, utilizando o mobiliário como um estudo da criatividade dele em relação aos feitos do século XX. Então, ele gosta dos aviões, ele gosta das edificações. Tem uma mesa dele que é a mesa Caê, que ela lembra uma ferramenta de ler as estrelas no oceano. Ele tem uma preocupação sempre de trazer para dentro da marcenaria contemporânea história e legado do fazer, né? E o Sérgio, ele tinha já um lugar do construir peças de conforto, de grande conforto, em estética brasileira, né? Assim, ele era praticamente, né, o nome da loja dele era Oca. Ele carregava essa bandeira, né, de que a brasilidade deveria ser exaltada. E o humor também, eu acho, né? Assim, ele era um cara caricata, ele trazia isso num lugar do tom do manifesto. Sim. Então, acho que a diferença entre eles dois é muito num lugar íntimo mesmo da criação. Mas os dois são apaixonados pela marcenaria artesanal, né? O fazer manual. Então, acho que foi encontro de almas eles terem trabalhado juntos, né? Assim, por mais que sejam primos, eles só se conheceram quando o Fernando veio para o Rio de Janeiro fazer a faculdade de arquitetura. Então, essa convivência, né, se tornou ali, eu acho que um encontro de almas mesmo, um propósito de manter o fazer manual vivo, passado de geração para geração, né? Bacana. É muito bonito. E quando assim eu falo que a chegada do Sérgio Rodrigues Atelier aqui no nosso showroom, aqui em Empório Design, eu acho que esse é um momento de maturidade da loja. Falo do mercado também, mas vocês acham que o Tocantins hoje, eu acredito que ele está preparado para reconhecer e valorizar o design brasileiro, né? Até por tudo aquilo que o Tião já falou, assim, do que vem se feito ao longo do tempo de cultura, que é o caso lá do Jacaré, que é o caso das obras de arte nos espaços. Sim. Então já existe isso. Então eu acho que agora a gente está nesse momento muito importante de realmente fazer algo em escala maior. Concordam? Com certeza. Eu falo que por ter nascido, até então era Goiás, né? Quando eu nasci. Mas sempre morei no Tocantins, só saí para estudar, fui fazer PUC em Goiás, em Goiânia na época, enfim, e voltei para cá. E nesses 20 anos, a gente vê, e aí eu vejo como arquiteto, né, quando eu cheguei aqui, que eu entrei em Palmas, que falei, gente, não dá para trabalhar aqui. Porque não tinha nada, não tinha o refinamento que você precisava, materiais, era tudo muito, muito difícil. E as pessoas tinham o hábito de comprar em Goiânia porque era chique, era legal comprar em Goiânia e tudo era muito, né, de fora, que foi um dos primeiros momentos que a Empório faz uma ruptura disso. Então, o legal é comprar aqui. Criando, né, um movimento junto aos empresários locais para difundir essa questão da compra local, porque sim, antes o chique era comprar em Goiânia. Brasília, São Paulo, São Paulo, onde tinha ali os grandes centros.
E hoje o mercado, como você disse, está preparado para isso, né? Ele está apto a receber pelo treinamento que já foi feito aí, pela consolidação dessa história, Sim. né? Então acredito que com certeza virão muitos frutos aí. Eu complemento dizendo o seguinte, que está tão aberto, o Tocantins está tão aberto que em todos os setores da economia, da cultura, das artes de uma forma geral, está aberto. Você pega, por exemplo, grandes grupos, não tinha grupo econômico forte no Tocantins. Hoje tem muito grupo forte no Tocantins, né? Não preciso nem dizer que o agro sobressai, é questão econômica no mundo inteiro, e aqui não é diferente, né? Mas aqui eu costumo dizer que tem uma preocupação do agro. Hoje eu brinco muito lá com o Jaime Café, que é o secretário da Agricultura, e com o Marcelo Lero, que é do Meio Ambiente, que eu, como jornalista, que a gente cansava de mostrar o confronto entre os dois segmentos, né? O pessoal chamava até de eco-chato, né? Aquela coisa. Hoje tem um trabalho muito bacana no governo, que não é porque eu estou lá que eu estou dizendo isso. Eu, como jornalista, eu vi a dicotomia entre um segmento e outro, né? Então é muito forte o trabalho conjunto de não ter conflito. Né? Claro que sempre tem uma coisa aqui, uma aresta para parar. Mas está tão aberto o Tocantins que você vê hoje, por exemplo, o ensino. Na época de Goiás, você tinha as referências educacionais da região, da então região norte, era o Porto Nacional, por causa do processo de aculturação das freiras dos padres franceses, né? E, inclusive a arquitetura está presente lá, é francesa, né? Catedral, aquela coisa toda lá, inglesa. E o educacional, hoje você tem polos educacionais de excelência aqui. A medicina aqui no norte de Goiás, você tinha Porto Nacional, eu não me lembro mais, Arraias, muito tempo depois, tal, e acabou. Hoje você tem excelência aqui. Eu já fiz cirurgias aqui, tem uma cirurgia nova que eu vou fazer agora aqui, não vou para Goiânia para fazer, entendeu? E na arquitetura também, que você percebe aqui, quando eu falo assim do trabalho das pessoas que eu conheço, né? Não conheço todo mundo, eu tenho vários amigos arquitetos aqui, a diferença da aceitação de antes, porque antes o pessoal era eu chamo de xenofobia às avessas, sabe? Xenofobia às avessas. Tipo, de fora, não sei o que lá, aqui. Não tem isso mais aqui. Né? Tá todo mundo vindo para cá. Goiânia, por exemplo, o pessoal chamava de fazenda asfaltada lá nos anos 60, 70, por aí, né? Os grandes grupos nacionais e internacionais estão em Goiânia hoje. Aí hoje o Tocantins está recebendo isso também. Né? Quando você pega, nos anos 70, quando eu cheguei em Goiânia, por exemplo, e pega Goiânia hoje, eu acabei de voltar de lá, a diferença é enorme. Você não vai, é impossível você chamar Goiânia de cidade fazenda asfaltada. Não foi dito naquela época, né? Pejorativamente falando. Então o Tocantins, Palmas, não só Palmas, mas o Tocantins, você pega Araguaína tem vida própria. Palmas ainda tem muita dependência, por exemplo, do serviço público. Sim. Que é o servidor, né? O movimento acontece geralmente na data do pagamento do salário. Araguaína tem vida própria, não depende de poder público, não depende de pagamento de salário de poder público, nada, é vida própria no agro, vida própria no comércio, prestação de serviço. Né? No agro nem se fala na pecuária, fortíssimo, né? A capital do boi gordo, né? Lá, Gurupi do mesmo jeito, né? A capital da amizade, cada um tem um segmento. Você pega, por exemplo, a fruticultura, que antes era excelência do sul e depois do Pernambuco. A fruticultura tocantinense, você pega Miranorte, você pega Formoso do Araguaia, você pega aqui Porto Nacional, fortíssima também. Então, tudo isso contribui para que uma marca como o Sérgio Rodrigues chegue aqui e tenha receptividade, e vai ter receptividade, como outras marcas também vão ter também. Então, eu acredito muito nisso, não é só por ser poeta, sonhador, não, é real. Eu estou falando sobre o ponto de vista real, prático, e que está acontecendo aqui. Econômico, né? Exatamente. Entendeu? Sérgio Rodrigues, ele tinha uma frase que fala que o bom design nasce do corpo, da madeira e da emoção, né? Então, quando a gente vê isso aqui, ó, no Cerrado, né? No Cerrado e no calor do norte, a gente poder ter aqui no nosso showroom o ícone do design brasileiro. Então, assim, é muito gratificante, né? E ver o quanto evoluímos, o quanto crescemos, né, em todos os aspectos. E uma frase que a Joana me falou que me chamou a atenção, assim, do quanto o Sérgio, ele trazia essa questão de o legal é ser brasileiro, né? Então, assim, eu falo que o legal é ser tocantinense, né? E o legal é ser brasileiro, é ter esse amor pelo Brasil, e amor pelo que se faz aqui, amor pelas empresas e pelos
sonhadores, Sim. que trazem na sua veia artística, empresarial, como você, esse amor pelo que se é genuinamente brasileiro, né? Bacana. Acho que é esse momento. Bom, foi um bate-papo maravilhoso, né? E eu agradeço a participação de todos vocês. E gostaria de deixar algum recado, um nome, um Instagram, algo para que as pessoas possam estar conhecendo vocês, nossos telespectadores estar acompanhando cada um de vocês. Na verdade, eu acho que o Instituto Sérgio Rodrigues é uma entidade importante para a cultura brasileira. Quem puder visitar o site do Instituto, lá tem a biografia do Sérgio Rodrigues para download gratuito, tem um livro que foi feito com material iconográfico do acervo do Instituto chamado Fortuna Crítica, que foi um texto curatorial do crítico Afonso Luz, que também está disponível de graça para download. Eu quero deixar aí o Instagram da Divino Galeria Palmas, que também é um momento da gente trazer essa conexão entre arte, arquitetura e design. Então vocês podem seguir aí o nosso Instagram, Divino Galeria Palmas, e tem o meu Instagram também do Escritório de Arquitetura, @Talizago. Bom, a mensagem minha, primeiro, é uma alegria muito grande, né? Participar dessa aprendizagem. Hoje eu aprendi um pouquinho mais sobre tudo, né? Sobre todas as coisas, né? Como diria o Titãs, tudo ao mesmo tempo agora, né? Mas dizer o seguinte, como cidadão, eu fico muito feliz, né? O Instagram meu é piero.tião, mas eu queria deixar o Instagram aqui da Secretaria da Cultura do Tocantins, do governo do Tocantins, né? Em nome da Secult, em nome do governador Wanderley Barbosa do Tocantins, é Culturato, né? E dizer que toda essa movimentação em torno de fazer políticas públicas culturais perenes é a missão a nós confiada pelo governador Wanderley Barbosa. Está sendo um trabalho um trabalho hercúleo, né? Muito forte, muito intenso, junto, claro, com, não é sozinho quem faz isso, junto com o governo federal, junto com os municípios, junto principalmente com os fazedores de cultura do Tocantins, que esse resultado positivo da secretaria, que é do governo do Tocantins, é essa conjunção. E também com a iniciativa privada, a gente estava falando sobre isso ontem aqui, né, Gleice? De trazer a iniciativa privada também para poder se juntar a isso. E a iniciativa como essa sua, que até quando eu disse ela ainda foi brincando, não importa design e cultura, entendeu? Isso fortalece muito o setor cultural, né, que precisa disso, precisa de todas as forças, todas as frentes, né, abertas. Dizer que a gente está aberto a isso tudo e toda iniciativa desse sentido aqui, conte comigo como cidadão, como jornalista, como escritor, como compositor, mas conte também com o governo do Tocantins, com os artistas do Tocantins. Nós temos uma riqueza enorme, né, na literatura, na música, no artesanato, no folclore e muita coisa que você pensar, o Tocantins é destaque. Nós temos nomes consagrados na literatura nacional, na música nacional, né, no audiovisual nosso que está bombando e ganhando prêmios internacionais, inclusive, entendeu? Então o Tocantins hoje não é só o estado mais jovem do país, né? É um estado do país. É um estado com história, com identidade, com referências, né? E para nós da Empório Design é uma alegria muito grande receber pessoas especiais aqui, nesse momento muito importante que marca os 19 anos da nossa empresa. Muito obrigada a todos. Nós que agradecemos.